Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje a minha convidada é a psicóloga e coordenadora do Asilo Amor e Caridade aqui de Jacareí, a Lúcia Fortes. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, né, a escolha. É muito bom, a gente não faz nada esperando isso, mas é muito gostoso perceber que um amigo como você reconhece o trabalho, é muito bom. Queria começar essa nossa conversa falando sobre a sua infância, né? Você é nascida em Jacareí. Fala um pouquinho sobre a sua infância, como é que era a cidade da sua infância? Então, eu sou de uma família grande, né? Família Bustamante Fortes, né? Bem conhecida, pelo menos foi muito bem conhecida quando Jacareí era menor. E assim, tive uma infância tranquila, praticamente ela toda na rua José Bueno. Era morro, caía muito de bicicleta, porque andar caía nos morros. Mas era um período muito gostoso, porque não tinha perigo de nada, né? Nós podíamos brincar de esconde-esconde à noite na rua, que não tinha perigo de acontecer nada. A gente tinha os compromissos, que era tanto ajudar a minha mãe em casa, cada um dos filhos tinha a sua obrigação, e tinha os deveres de escola, e no final do dia a gente podia sair na rua para brincar até um determinado horário. Isso era muito bom, eu acho que foi uma infância maravilhosa. E tinha uma outra coisa também, a família da minha mãe, os meus tios todos tinham um sítio. Então nas férias eu ia passar as férias no sítio dos meus tios. E me divertia muito. Então foi uma infância tranquila, com valores, com responsabilidades, mas muito bem curtida. Subi muita árvore. Coisa de criança. Né? Coisa de criança, exatamente. Queria que você falasse um pouco dos seus pais. Qual é a profissão deles? Falasse um pouquinho da personalidade dos seus pais. Então, minha mãe era uma mulher muito boa, só vou falar coisa boa, tá, Rodrigo? Porque é uma pessoa maravilhosa. Meu modelo de mulher é minha mãe. Foi uma pessoa que sempre, dentro de casa, dona do lar, né? Mas nem por isso ela deixou de nos orientar. Eu acho que todos nós temos muitas características trazidas dela, todos nós irmãos. Eu sou de uma família de 9 filhos, né? Eu sou a antepenúltima, eu estou lá no finalzinho dos mais novos. E minha mãe sempre foi muito presente, muito atenta a cada um de nós, sabia em que momento ela tinha que encaminhar. Ela nunca trabalhou fora, mas a gente sempre disse que ela era administradora do lar. Porque meu pai, por sua vez, ele não ganhava muito, mas ela tinha que dar um jeito de fazer aquele dinheiro, né, dar para o sustento dos filhos. E ela sempre fez muito bem isso, com maestria. E meu pai era motorista, ele trabalhou, no começo da vida deles, eu lembro pouco, eu sei da história, mas ele teve sítio também, tentou algumas coisas, depois foi caminhoneiro, mas quando já mais velho, que daí eu me lembro bem, ele trabalhou na Aviação Jacareí, trabalhou na Transvale, e meu pai era um São Paulino fanático, gostava muito de futebol. Então, quando mais velho, ele fez um time de dente de leite lá no Boa Vontade. E teve apoio da família toda, dos filhos, todos os filhos mais novos participavam do dente de leite. E assim, sem nunca ter estudado, feito faculdade, ele entendeu que ele teria que cobrar da criançada, que teria que ter nota para poder participar. E é bem, né? E foi assim, maravilhoso. E minha mãe, mesmo sendo dona de casa, nunca ficou alheia a tudo isso. No dia de jogo da criançada, ela fazia salgados, ela comprava refrigerante, ela que lavava a roupa do time. Então, assim, a gente cresceu, eu sempre tive eles como modelo para mim. Que tudo que a gente quisesse fazer tinha que ser unido, porque unido a gente sempre chega lá, né? E minha mãe, com todo o pequeno salário do meu pai, minha mãe sempre foi uma pessoa que participou de todas as coisas que tinham de doação, minha mãe sempre participava, ela era muito religiosa, então ela sempre ajudou a vida inteira a cruzada. Ela fazia campanhas de Natal, fazia novena de Natal e daí arrecadava dinheiro nessa novena de Natal. E eu cresci vendo tudo isso, né, Rodrigo? Então aí chegou um momento que eu comecei a trilhar o meu caminho e hoje eu percebo que foi muito do que eu vi deles. E você falou que era a antepenúltima, né, de 9 filhos. Como é que foi ser criada numa família tão grande assim? Eu imagino que a diferença de idade de você para o mais velho devia ser grande. Como é que foi essa criação com 9 irmãos? Então, você sabe, Rodrigo, que eu tenho falado para os meus irmãos que eu só percebi a diferença de idade que eu tenho deles agora depois de mais velha, né, de adulta. Porque eu sabia que eram mais velhos, mas sempre foi maravilhoso uma família grande.
Hoje, como cada um tem a sua família, mas a gente se ama muito. Eu faço muita questão de estar junto com os meus irmãos, entendeu? E Natal sempre foi maravilhoso. Meu pai lá há 46 anos atrás, foi o primeiro ano que meu pai se vestiu de Papai Noel para presentear a primeira neta. E de lá para cá, nossa família sempre fez isso. Então, assim, é muito bom. Tem muita briga? Já teve muito, hoje tem menos, né? Mas já teve, assim, aquelas desavenças, que é normal de irmãos, mas a gente sempre foi muito unido. Eu me dou muito bem com a primeira irmã, assim, sempre com todos, muito bem. Estou sempre próximo deles, eu percebo que os meus irmãos gostam bastante da minha presença, se tem algum problema na hora de desabafar, eu acabo sendo eu ali, tá ali perto. Então, eu não percebo essa diferença, eu me dou bem com todos. E foi uma educação, como você disse, cheia de recomendação, de valores, né? E hoje você vendo, olhando o seu passado um pouco, que características de personalidade você vê que você tem do seu pai e também da sua mãe? Então, meu pai dizia sempre que a gente podia ser o lixeiro, ele usava esse termo, né? Você pode ser o lixeiro, mas seja o melhor. E eu acho que isso eu peguei dele. Porque tudo que eu me proponho a fazer, eu só faço se for bem feito. Pela metade, não. E com a minha mãe é a questão da resiliência. Eu acho que ainda tenho muito que aprender nessa questão ainda. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito resiliente, muito pronta para receber o que a vida mandava para ela. E ela dava sempre um jeito de conseguir vencer aquilo. E isso eu sempre achei lindo. Sabe? Ela era uma pessoa humilde e que sabia como, quando precisava ser firme, era firme, mas sempre de forma muito carinhosa. E essa é uma das características que eu sempre achei bonita e que sempre quis ter. Não sei se eu consegui já até aqui, mas eu sempre procuro espelhar nela. E você hoje, quando teve a criação do seu filho, você se viu muito um pouco parecida com seu pai, com a sua mãe, falando, meu pai fazia isso, agora eu estou fazendo no meu filho Com os também. dois. Eu sempre, nos meus diálogos com meu filho, quando era a frase ouvida deles, eu repetia dizendo, meu pai dizia isso e deu certo. Então, eu sempre utilizo. Às vezes, os filhos de hoje são questionadores, né? Eu tenho um filho maravilhoso, mas eu acho que tem essas... Mas você tem certeza que esse é o melhor caminho? Eu não tenho dúvida, comigo deu certo. Então, assim, para mim está muito claro isso, entendeu? O tempo passou, as coisas se modernizaram, mas os valores de vida não podem mudar, né? E você começa a trabalhar muito cedo, né? Sim, comecei a trabalhar bem cedo, no início, antes de trabalhar oficialmente, eu até ajudei meus irmãos mais velhos, como você perguntou aí, eu fiz faxina na casa dos meus irmãos mais velhos quando eles casaram, porque eu queria um dinheirinho na adolescência, ia na casa de um, fazia faxina, na casa do outro, tomei conta dos sobrinhos, fui fazendo essas coisas até o momento em que eu fui prestar vestibular, e daí eu trabalhei também ainda no ensino médio, como secretária de dentista, que era sempre para poder ter algum dinheirinho, porque a gente tinha que fazer isso, porque o que o meu pai ganhava era suficiente para o sustento da família, não era muito. Eu dizia que a minha mãe fazia alguns milagres com o dinheiro dele, né? Mas aí eu ia trabalhar realmente, não me importava em fazer esse tipo de serviço para poder ter algum dinheirinho. E aí quando eu fui para a faculdade, houve uma oportunidade em 1980, tinha um programa, PLIMEC na época que chamava, que era Plano de Ação para o Menor na Comunidade, e esse projeto ele beneficiava os estudantes de psicologia, serviço social e pedagogia. E aí eu consegui lá que era no prédio onde é a Associação Humanitária, mas era um trabalho específico para essas crianças, que a gente trabalhava com as crianças da favela, com os pais dessas crianças, desenvolver um trabalho de artesanato a fim de que essas mães conseguissem ter alguma renda, e com crianças de bairros. A gente tinha alguns locais nos bairros para fazer um trabalho com as crianças. E nesse trabalho, a gente levava também alimentação, para a gente garantir que eles teriam alimentação. E comecei aí, e foi passando o tempo, e aí me aproximei dos idosos, gostei demais do trabalho, e estou lá até hoje, Rodrigo. Essa escolha sua pela psicologia se deu por qual motivo? Então, eu gostava, mas eu nunca me imaginei, nunca assim, eu acho que eu tenho perfil para ser psicóloga. Eu gostava muito das coisas que eu via de psicóloga, eu lia, e anos depois de formada, eu tive um encontro, 25 anos depois da formatura da 8ª série, nós tivemos um encontro com a turma toda. Sei. E eu ouvi de vários amigos
que teve tudo a ver a minha profissão. Aí eu perguntei para eles, por que você está dizendo isso? Você lembra que você sentava com a gente, escutava muito, aconselhava, e até puxei lá na minha memória, realmente tinha isso. Mas eu amo demais minha profissão. Eu acho que eu escolhi realmente, ou a profissão me escolheu, não sei. Mas a sua escolha não se deu por um motivo específico, né? Você foi porque queria mesmo ser Não, eu queria essa. Eu queria essa psicologia. Eu queria montar um consultório. Isso. E até o montar o consultório, na verdade, eu nunca montei o meu consultório. Eu trabalhei por mais de 25 anos com a Marilisa Miragaia, que foi uma amigona, uma parceirona, que me ensinou muito lá no começo da profissão, e eu sempre subloquei uma sala no consultório dela. E hoje eu estou com o meu sobrinho, que é fisioterapeuta, e tem também um consultório grande, eu trabalho com ele. Mas não me diminui como pessoa não ser o meu consultório, de forma nenhuma. Acho que eu contribuo muito com a equipe, e isso é isso que eu quero mesmo. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, você vendo desde a sua formatura como psicóloga, trabalhando bem nos anos 80 ali, olhando hoje, o trabalho do psicólogo mudou para você em quais sentidos? Ou não mudou? Mudou muito. Quando eu me formei, a gente tinha medo, inclusive, de não conseguir trabalhar na área, porque ainda era uma profissão elitizada. Né? Dificilmente você não via ninguém encaminhando. Hoje a gente tem apoio dos psiquiatras, eles entenderam que realmente é muito importante um trabalho paralelo, né? A gente tem, na verdade, eu particularmente vi a primeira movimento de encaminhar alguém para o psicólogo das escolas. Os professores foram fundamentais, porque percebia a criança dando problema em sala de aula e chamava o pai e sugeriam, né? Por que você não procura um psicólogo? E aí isso foi se abrindo, o leque foi se abrindo. Então, assim, hoje, por mais que estejamos aí com problemas de desemprego, mas dentro da área de psicologia, hoje as pessoas já entendem o que é o trabalho do psicólogo, né? Na época que eu me formei, ainda tinha muita gente que dizia, eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Entendeu? Hoje não tem mais isso, né, Rodrigo? Então, assim, ampliou muito, abriu outras áreas de trabalho, no campo do esporte, em vários outros que a gente já tinha visto isso na faculdade, mas que ainda estava fechado essas áreas, né? Mas que tinha perspectiva. E aí o CRP foi buscando e as pessoas, os segmentos foram vendo possibilidades e foi abrindo. Hoje eu acho que é muito melhor. Até você entrar na faculdade de psicologia, você nunca tinha sido paciente de nenhum psicólogo? Só na faculdade. Quando eu entrei, daí lá eu fui. Mas não, antes não. Não por conta disso, que eu não tinha essas facilidades, né? Acho que prefeitura... Não... Acho não, Rodrigo. Eu fui, acho que a primeira ou segunda psicóloga contratada da prefeitura. Sabia? Então, eu quando não tinha essa possibilidade. E o pagar um profissional de psicologia acabava... Não tinha essa chance financeira, entendeu? Naquela época. Até porque, como você falou antes, existia muito preconceito em volta do psicólogo e acho que muito mais do psiquiatra também, né? Também. Era uma resistência muito grande, né? Às vezes a pessoa... Hoje eu entendo, quando eu ouvi algumas pessoas dizer que tomou psicotrópico durante 25 anos da vida, e assim, hoje a gente... Mas por que tanto tempo? Porque, na verdade, iam para o profissional de psicologia, de psiquiatria, quando não tinha mais jeito, e ele dava um medicamento, e a gente sabe que o medicamento psicotrópico, se não for tratado, se você tirar, volta todos os sintomas. Então a pessoa fica uma vida tomando remédio, porque nunca vai tratar. E tratar a parte psíquica é com o psicólogo, né? O medicamentoso, a parte medicamentosa é fundamental. Quando a pessoa precisa, é fundamental. Mas ela precisa não ficar só no remédio, ela tem que fazer o tratamento psicológico. Tá certo, a gente vai fazer então a nossa primeira pausa aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.